Glória a Jesus. Saúde a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Tiago. Glória a Jesus. Tiago, capítulo 1. O versículo 19. O 20 e o 21. Mais uma obra aí do nosso técnico aí, Diácono Renato. Agora nós temos aí a Bíblia disponível também na tela. E os irmãos que tiveram certa dificuldade, no caso aí, de acompanhar a leitura, muitas vezes a gente está olhando na Bíblia, um tem uma tradução, outro tem outra, e aí na tela vai aparecer uma tradução, apenas. Então, o versículo 19, do 20 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio em se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e o cúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Vamos todos repetir novamente essa passagem bíblica? Vamos lá? Por isto, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, né? Que é o versículo 21. O versículo 19, vamos recitar também. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia, cúmulo e malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Os irmãos podeis assentar. Irmãos, um texto da palavra de Deus, eu creio que bem conhecido de toda a igreja, embora eu creio que ele seja muitas vezes pouco praticada, né? E se a gente prestar bem atenção no que nós acabamos de ler, com certeza, se todos nós refletirmos direitinho no que a palavra de Deus está nos ensinando, com certeza, a partir de hoje nós vamos tomar decisões diferentes do que nós tomamos até hoje. Tá? O versículo 21 fala da palavra de Deus enxertada. A palavra de Deus enxertada em nós pode salvar a nossa alma. Então, há necessidade de se fazer um enxerto na nossa alma, no nosso coração, para que esse enxerto venha trazer para todos nós
salvação. Irmãos, é muito gostoso quando você até vai pregar numa igreja que é convidado, ou mesmo, muitas vezes, você prega uma palavra onde vai falar de bênçãos, vai falar de algo teológico, né, de uma forma escatológica, que todos, muitas vezes, ficam interessados por, muitas vezes, adquirir um conhecimento que até então você não tinha percebido. Tá? E muitas vezes é necessário você voltar um pouquinho, ir para o arroz com feijão e falarmos claramente aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E essa função mais ardosa normalmente fica para o pastor, né? Você vai pregar fora, você não vai estar preocupado, mas quando você vai falar para a igreja local, trazer uma palavra para a comunidade local, pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade de doutrinar. E não é fácil. Quando fala em doutrinar, a gente já fica, será se é chicote, né? Porque tem esse linguajar aí no meio cristão de que doutrina só está falando de exortação, né? Muitas vezes uma palavra mais dura aos nossos corações. Mas de fato trata-se apenas de pararmos um pouquinho para meditarmos no que a palavra de Deus nos ensina. E o versículo 20 que nós lemos, ou melhor dizendo, 19, traz um ensinamento que é fundamental para a nossa caminhada cristã. Quando diz que todo homem, ele seja pronto para ouvir. Esse que é o problema. Será que nós estamos sempre prontos para ouvir? Mas a exortação que a palavra de Deus nos traz é para que todos os nossos amados irmãos, não é a metade da igreja, não é 10% da igreja, mas que toda a igreja seja sempre pronta para ouvir. Se não me permita eu contar aqui uma fábula, e sempre que eu leio a Bíblia e o Senhor me direciona para essa mensagem, para esse assunto, eu lembro muito de uma fábula que uma pessoa um dia contou para mim. Ele contava que num determinado reino, um homem saiu à procura de conhecimento do reino do seu Senhor. E num determinado local ele ficou sabendo que tinha uma caveira que falava. Ele diz, isso deve ser novidade para o meu Senhor. Eu vou lá ver esse negócio aí. Caveira que fala? Isso é muito interessante. E ele se direcionou até o determinado local. Chegando lá, presenciou a caveira. E ele disse, mas é verdade, caveira, que você fala? E a caveira começou a dialogar com ali o súdito do reino. E ele ficou entusiasmado. Essa notícia eu tenho que dar para o meu Senhor. E voltou imediatamente. Chegou, comunicou ao reino. E o rei disse, mas o que essa caveira fala? Olha, essa caveira fala constantemente. Diz, quem me matou foi a língua. Quem me matou foi a língua. Ele disse, como que é? Que história é essa? A caveira fica lá repetindo. Quem me matou foi a língua. Quem me matou foi a língua. O rei disse, olha, não é possível. Caveira falar,
preciso ir lá ver isso acontecido. Tem uma coisa, se for mentira, você será penalizado com uma pena, é claro, uma pena de morte. E se arrumaram toda aquela comitiva, o rei foi à procura da caveira que falava. Quando chegou toda aquela comitiva diante da caveira, todo mundo na expectativa de ouvir aquela caveira falando. E o rei interroga a caveira. E a caveira não fala nada. Ele interroga mais uma vez. E a caveira também não fala. Então, por último, o rei falou: olha, meu servo, como eu já havia falado, você vai fazer companhia a essa caveira. E naquele momento, o comandante do rei imediatamente tiraram a vida daquele servo. Quando acabou de morrer aquele homem, aí a caveira começou a se balançar. Quem te matou foi a língua, quem te matou foi a língua. Mas já era tarde, o homem já estava morto. Então, irmãos, quando a gente fala pronto para ouvir, tardio para falar, nós estamos, é claro, também nos referindo a um pequeno membro que tem aqui na nossa boca, né? Que a Bíblia diz que ela é pequenina, mas é comparado como uma fagulha. Uma fagulha que muitas vezes você não dá a mínima importância, mas aquela pequena fagulha pode incendiar uma grande floresta. Então daí a importância de nós estarmos sempre prontos para ouvir, mas esperar um pouco para falar. Mas quanta sabedoria contém aqui dentro desta palavra. E muitas vezes nós sofremos por não observar o que nós temos em mãos. Quantos assassinatos poderiam ter sido evitados se as pessoas tivessem um pouquinho de paciência, né, para ouvir a história toda, analisar a história toda? Com certeza teriam tomado outra decisão. E muitos hoje não estariam aí na cadeia, aprisionados. Muitos não estariam hoje, às vezes até separados da esposa, do esposo. Isso passa por esse processo de você saber, eu diria que saber ouvir é uma arte. A arte de saber ouvir. Nós sabemos que é uma arte que todos nós precisamos aprender e colocar em prática. A arte de saber ouvir. Irmãos, agora quais são as causas, os motivos que levam muitas vezes a gente tomar decisões precipitadas? Eu creio que são tantas que seria impossível a gente ficar aqui enumerando de uma a uma. Mas o fato é que nós somos campeões de muitas vezes, antes de terminar de ouvir a história, você já tem interpretação. Antes da pessoa terminar de contar a história, você já tem a resposta. E nós sabemos que não pode ser assim. E nunca na história da humanidade o homem viveu com tanta informação, com tanta notícia. E cada uma você quer dar a sua pitada. Cada uma você quer dar o seu parecer.
E é aí que muitas vezes a gente se complica. As informações antigamente demoravam meses para chegar de um lugar para o outro. A época do pombo correio, os mensageiros a cavalos demoravam meses para transmitir uma informação. Hoje, a língua, que é o meio que usa para transmitir informação, a língua cresceu tanto que hoje está na ponta dos dedos. Ou muitas vezes, você até fala aqui e ela se explode no mundo inteiro. Irmãos, aí, esse mandamento aqui tornou-se mais complexo. Porque quando você ouvia pouca, tinha que dar pouco parecer, então era mais fácil, mais difícil de você errar. Mas agora não, agora é uma explosão contínua de informação que está ao seu redor. E muitas vezes a gente não consegue, muitas vezes, ficar quieto, calado. A gente quer, muitas vezes, opinar. Esquecemos o Senhor Jesus diante de Herodes. Interrogou o Senhor Jesus de várias formas. E disse que ele não respondeu nada. Não tinha nada para falar com Herodes. Eu vou responder para quê? Não ia interessar, então ele ficou quieto, não falou. Mas quando perguntado por Pilatos, nós vemos que ele já respondeu. Então, muitas vezes, ficar calado é uma ótima resposta. Mas muitas vezes, a gente quer também dar a nossa opinião. Isso é coisa do ser humano, tá? Isso dá uma coceirinha na garganta, na ponta da língua. Se você não falar, parece que estragou o dia. Esquecemos de olhar para Maria, aquela mulher que, quando o Senhor Jesus chegou na sua casa, disse que ela sentou-se para ouvir, ficou ali. Todos os irmãos conhecem a história. Marta ficou brava e outros criticaram, mas ela estava ali, pronta para ouvir a palavra de Deus. Muitas nós nos preparamos durante o dia para tantas coisas, mas não estamos, muitas vezes, prontos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando aos nossos corações por intermédio da palavra de Deus. Irmãos, como eu falei para os irmãos, é bom você falar alguma coisa sobre os acontecimentos vindouros e como vai ser bom lá no céu, como vai ser maravilhoso, e a igreja se alegra porque sabe que, olha, o negócio é bom. Mas é para a gente chegar no céu, a gente sabe que nós temos que também passar por determinados aprendizados, né? E faz parte da nossa jornada. Então, irmão, dentre tantos aprendizados da palavra de Deus, nós vemos a ordem aqui de Tiago. Amados, todos amados irmãos, faz questão de frisar aos amados irmãos, sejam prontos para ouvir. Precisamos de paciência, porque se você não tiver paciência, você não vai conseguir esperar. Você vê uma história, vê um acontecimento, vê algo que está prestes a acontecer, e você já muitas vezes se antecipa. Não espera o momento certo para a gente se manifestar.
Então, irmãos, nas nossas orações, não podemos esquecer, Senhor, dai-nos paciência. Porque a Bíblia diz assim, que é na nossa paciência que nós ganhamos as nossas almas. Muitas vezes as pessoas ficam procurando como fazer, o que fazer para ser salvo. Crer no Senhor Jesus, ótimo, então tá bom, eu creio. Mas crer no Senhor Jesus implica em todas as demais coisas. Então, irmãos, implica a buscar paciência. Precisamos dessa paciência. Senão você não vai suportar. Você vai explodir. Vai falar e depois a palavra, quando você solta ela, você não tem mais como retê-la. Então, precisamos de muita paciência para podermos estarmos prontos, preparados para ouvir. Bom, precisamos de muito mais. Você está pronto para ouvir? Você não pode ser uma pessoa parcial. Você já tem a sua opinião formada. Ou seja, você quando ouve uma história, alguém te conta alguma coisa, você fica ouvindo falar, você já tem uma opinião formada. Você vai estar correndo um sério risco de falar alguma coisa e falar o que não devia. Porque o problema não é falar. A Bíblia não proíbe você de falar. O problema é como falar, quando falar e aonde falar. Esse que é o problema, né? Você tem que saber como falar, onde falar e quando falar. Foi o que o Senhor Jesus fez perante Herodes. Então ali não era a hora dele falar. Então é importante que todo cristão que obedece a palavra de Deus, ele tenha isso em mente. Bom, vou falar? Vou, mas é hora de falar? A fórmula que eu vou falar é a fórmula correta? É tempo de eu falar? Então, esse que é o segredo da história. A Bíblia não proíbe ninguém de se manifestar, dar o seu parecer. Mas o nosso parecer, a Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser uma palavra temperada. Uma palavra temperada. Sabe, as irmãs conhecem muito bem o que é tempero. A palavra temperada. Que seja agradável. Muitas vezes é uma palavra até contra aquilo que você está pensando, mas é uma palavra que ela foi preparada, ela vai fazer o efeito. Por quê? É uma palavra que foi preparada, tá? Com tempero, temperada para aquela ocasião, para aquele momento. Então, a Bíblia diz que a palavra certa colocada na hora certa é como maçã de ouro em salvas de prata. Então, gostoso quando alguém fala uma palavra e diz, irmão, é isso mesmo que eu estava precisando ouvir. Tá? Então, a palavra certa, falada na hora certa, com a pessoa certa, no momento certo, na fórmula correta, é bênção de Deus. É por isso, irmãos, que já ouvi uma certa vez, não falando que quando você ouve, você aprende. Quando você fala, você espalha. Você pode espalhar até o que é bom, ótimo, né?
Mas quando você espalha algo que não é bom, aí o negócio complica, né? Então, quem ouve, aprende. Quem doutrina, quem fala, doutrina, espalha, né? Então você saiu daqui, se eu falar qualquer coisa aqui errado, que vá contra alguém, com certeza vai ser difícil eu trazer essa palavra de volta, porque já saiu da minha boca. Mas é muito bom a gente ouvir algo que precisamos ouvir e guardar no nosso coração. Como diz a palavra, o salmista diz: ouvi a tua palavra, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, amados, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para falar, e mais tardio ainda em se irar, porque é uma sequência. Se você não está pronto para ouvir, se precipita no falar, com certeza a ira, a irritação, ela vem acompanhada. Porque a Bíblia diz que um abismo sempre chama outro abismo. Irmãos, quantas brigas de trânsito não seriam evitadas se as pessoas estivessem prontas a ouvir, muitas vezes, até um pedido de desculpa. Tá? Um outro dia, eu fiz uma barbeirada aí, e o cara me xingou. Eu igualei o carro com ele assim, e dei com a mão para ele, pedindo desculpa, né? E o cara continuou saltando. Aí eu fiz um gesto para ele que eu acho que ele entendeu, né? Aí mais na frente, aí ele abaixou o vidro lá, aí fez assim para mim, assim valeu, né? Porque eu estava, né, me sentindo, achando que não tinha valido a pena. Mas sempre vale a pena quando você se comunica na hora certa, no tempo certo, e aquilo que muitas vezes está gerando uma confusão, uma intriga, algo que desagrada a Deus, a pessoa muitas vezes é podado. Então, estar pronto para ouvir não é fácil, tá? Bom, agora temos outro problema. O problema de você fazer a coisa certa, mas de uma forma errada. Você já viu isso? Tá? Nós também somos campeões em fazermos, muitas vezes, a coisa certa, mas fazemos de uma forma errada. E muitas vezes é porque nós não paramos um pouquinho para ouvir as instruções. Bom, homens como Davi, Moisés, caíram nessa armadilha. Agora, e nós? Homem que nem Moisés recebeu uma ordem, dizendo: ó, vai e toca na rocha, que sai água, vai verter água. Moisés não prestou bem atenção. E foi, em vez de tocar na rocha, ele sentou-lhe o cajado na rocha, irado. E isso lhe custou um preço muito alto. Porque Moisés, por causa deste deslize dele, ele não pôde entrar na terra prometida. Irmãos, Moisés, ele fez a coisa, era para ele ir lá e
tocar na rocha. Ele foi e bateu na rocha. E muitas vezes nós também somos, muitas vezes, tentados a fazer algo que é muito bom, está certo, mas quando chegamos lá, fazemos da coisa errada. Davi, outro grande exemplo. A arca de Deus estava agora na mão dos inimigos, ou seja, não estava na terra de Israel. E Davi nasceu no seu coração o desejo dele trazer a arca para Jerusalém. Era boa essa ideia? Era muito boa, trazer a arca de Deus, trazer a presença de Deus para a sua cidade, era motivo de grande alegria para todos. Davi organizou uma comitiva e foram buscar a arca. E num determinado local, ali os boi, balangando ali aquela arca em cima, daquele carro de boi. Com certeza caiu aí num buraco, blá, e a arca ia caindo. Um dos servos de Davi foi lá e tocou na arca. E ele foi morto. Agora você imagina a tristeza. Fazendo a coisa certa, e deu tudo errado. Por quê, irmãos? Porque estava escrito que só quem poderia carregar, transportar aquela arca, era os da tribos de Levi, o sacerdote. Então, aquele homem não era da tribo de Levi, era um servo de Davi, ele não poderia ir ali e segurar a arca. A gente diz, mas que estupidez, que Deus é esse? Irmãos, nós sabemos que a palavra de Deus, ela foi escrita para instrução, para ensinamento, que tudo que aconteceu lá no passado, no Antigo Testamento, serve de exemplo para nós hoje. É claro que hoje nós não vivemos mais carregando arca, apesar que tem muitas igrejas aí que estão dando muito valor à arca, mas a arca é coisa da antiga aliança. Nós sabemos que a arca de Deus hoje não está representada ali naquele símbolo que era utilizado lá no passado. Mas Davi, ele sofreu o dano, a perca de um dos seus servos, porque fez a coisa certa de uma forma errada. Então devemos ter muito cuidado para que a gente venha fazer as coisas certas de maneira certa, Então, amados, vamos continuar. Todos estejam prontos para ouvir, tardio para falar e também tardio para se irar. Quantos exemplos nós poderíamos tirar de tantos servos de Deus que temos na palavra, que por não observar essas instruções, pagaram um preço muito alto. Mas graças a Deus que hoje nós temos a palavra de Deus que traz para todos nós instrução que basta a gente dar ouvido o que o Espírito Santo está nos a ensinar. E com certeza, na hora que nós ouvirmos determinados comentários, nós vamos esperar um pouquinho, refletirmos, analisarmos, Eu diria que fazer um levantamento de dados, pesquisar, aí depois sim,
Se é importante você falar, aí você dá o seu parecer. E o seu parecer muitas vezes pode ser bênção para muitos. Mas sem uma análise prévia, sem uma pesquisa precisa do assunto, muitas vezes o silêncio fala por nós mesmos. Então, vamos observar o que a palavra de Deus nos ensina. Eu gosto muito de uma passagem, irmãos. O Senhor Jesus deixou escrito lá no Evangelho de um certo homem que plantou uma vinha. E essa vinha, ela diz que não deu fruto nos primeiros 3 anos, né? Ou nos primeiros anos. E o dono da vinha chegou e disse que, olha, já há 3 anos que eu venho procurar fruto nessa vinha e não tem fruto. Corta, joga fora. Aí o vinhateiro disse, não, vamos escavar, estercar, e se vier depois, né, que fizer esse trabalho aí, se não der fruto, então corta e joga fora. Mas espera primeiro que seja feito essas benfeitorias aí na vinha. E nós sabemos que essa vinha é a igreja do Senhor. Bom, muitas vezes nós precisamos ser estercados, né? Muitas vezes nós precisamos ser ensinado, doutrinado pela palavra de Deus, para que a gente possa produzir fruto. Ninguém gosta, muitas vezes, a gente sabe que quando vem essa instrução da parte de Deus, a gente diz, mas tem que, né, é assim mesmo? Tá? Será que eu tenho que ficar, muitas vezes, aguentar isso que eu ouvi de alguém? Tá? Olha, irmãos, o fruto do Espírito, nós sabemos que ele é produzido quando você faz aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, a vinha do Senhor, que é a sua igreja, nós vemos que o inimigo, ele tem tentado de todas as formas tirar, sugar o fruto que tem na vinha. E é por isso que a Bíblia diz que nós temos que fazer uma cerca em volta da nossa vida. Essa cerca, nós sabemos que fala de proteção. Nós sabemos que toda vinha, ela era cercada. Toda vinha tinha uma torre. E aquela torre tinha um vigia. E aquele vigia, ele estava ali, olhando, observando, de todas as formas, para que não entrasse nenhum inimigo para danificar a vinha do Senhor. É por isso que nós vemos lá, diz, tirai as raposas e as raposinhas que fazem danos à vinha do Senhor. Então,
nós sabemos que as raposinhas são muitas vezes um olhar que nós olhamos de mau jeito. Muitas vezes é algo que você fala que não era para falar, mas a vinha do Senhor, que tem uma boa cerca, que tem uma boa torre, que tem um vigia, um guarda, com certeza tem tudo para proteger as suas uvas. A Bíblia diz: tirai as raposas e as raposinhas que danificam a vinha do Senhor. Então, a igreja é essa vinha, e nós precisamos a cada dia fazer como: Senhor, coloca uma trava na minha boca. Senhor, coloca uma venda nos meus olhos. Senhor, coloca um tampão no meu ouvido. Porque muitas vezes nós sabemos que temos que ser. Na Bíblia diz que nós somos mortificados, morto para o mundo e vivo para Deus. Então, amados, está pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Nós sabemos que engloba tudo isso. Então vamos pedir ao Senhor que Ele tenha misericórdia dessa vinha que é a igreja, e que o Senhor possa nos abençoar com a bênção da sabedoria, porque nós precisamos da sabedoria de Deus para guiarmos os nossos passos, e no final podermos cantar o hino da vitória. Amém, irmãos? Irmãos, tudo isso nós sabemos que a palavra de Deus exige isso de nós, mas vale a pena a gente andar por esse caminho, porque grande é a recompensa que o Senhor tem para todos aqueles que foram fiel até o fim. Então vamos buscar cada dia mais paciência, não ser imparcial, não agir com os nossos sentimentos, porque quando você age com sentimento próprio, a gente está sujeito ao erro. Mas vamos deixar que o Espírito Santo de Deus fale por todos nós. Porque só assim nós poderemos prosseguir caminhando, marchando de uma forma vitoriosa. Então, vamos todos manter esse propósito. Está pronto para ouvir, tardio para falar e muito tardio mesmo em se irar. E fazendo isso, com certeza, nós vamos chegar ao final da batalha e podemos cantarmos o hino da vitória. Deus abençoe os irmãos. Eu passo a palavra nesse momento aqui para o Jonatas e o pastor Donizete, para nesse momento estar encerrando o culto desta noite.